Pessoal, dando início aí à nossa aula de inteligência artificial dessa segunda-feira, dia 14 de setembro, a gente vai retomar as nossas atividades. Eu peço que vocês tentem chegar um pouquinho mais cedo, porque o nosso horário ele é um horário resumido e normalmente, se vocês estiverem às 8 horas, de fato a gente começa, tá bom? Então, nós estávamos na aula anterior, nós falamos, né, sobre as sub-áreas de inteligência artificial, e essas sub-áreas elas definem algumas linhas dos quais a inteligência e a computação ela, ela desprende esforços para poder atingir objetivos, né? As sub-áreas de inteligência artificial são aquelas áreas como na medicina, como no direito, você tem uma subdivisão, que essa subdivisão ela serve para poder, digamos, dinamizar os estudos e centralizar os estudos de uma determinada ciência, no caso, nesse caso, inteligência artificial, com o objetivo de conseguir resultados mais eficientes em áreas distintas. E aí a gente viu que na inteligência artificial existem 3 sub-áreas. Uma delas é como a inteligência artificial, o desenvolvimento de uma inteligência artificial que pensa como o ser humano. E esse comportamento, nesse sentido, ela estabelece que a inteligência artificial precisa, em diversos aspectos, entender como o ser humano pensa para poder ela pensar de forma similar. Depois a gente viu que existe uma outra sub-área, isso tudo foi na aula passada, né? Só uma recapitulação sobre aquilo que a gente falou na aula passada. Depois a gente viu que existe uma sub-área que de estudos que foca nas tentativas de desenvolver inteligências artificiais que pensa de forma e não necessariamente que pensa como um ser humano. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? O meu áudio está ruim. Não, tá bom. Hoje tá bom. Tá? A qualquer momento, se o áudio falhar ou começar a engasgar, vocês avisam, porque a internet é um negócio muito instável, né? Eu não quero que vocês percam detalhe daquilo que eu estou falando. E aí nós vimos também uma quarta linha de estudo que define como o ser humano, como a inteligência artificial pode, de forma. E por último, uma sub-área que é como a inteligência artificial pode agir de forma racional. Então, existe uma classificação para os estudos de inteligência artificial que define duas premissas bastante pensar e o agir. A gente viu pode ou similar racional, para que o ser não se comporta de forma racional. Tudo isso a gente viu, né, na aula passada. Na aula passada também nós vimos os 3 enfoques para os estudos de inteligência artificial. E aí esses enfoques que tem tudo a ver com essas sub-áreas, né, ela prevê que existem estudos de inteligência artificial junto com o pessoal da psicologia, e aí ficou um enfoque de psicologia computacional, objetiva definir técnicas para que vão exibir o humano. Existe
filosofia computacional, são as técnicas da mente computacional por si mesma, só, sem necessariamente ter uma equiparação ao comportamento humano, seja uma forma diferente de pensar. Computacional, que é um sistema computacional que agir por si só, pensar por si só. Então, esses três focos, dos quais a inteligência artificial desenvolve também estudos, e a gente viu na aula passada que cada um deles tem locais, tem aplicações completamente diferentes, né? E aí, as três, na sequência da aula passada, a gente viu as três formas diferentes e complementares de encararmos as pesquisas de inteligência artificial. Foi o enfoque simbólico, o enfoque subsimbólico e o enfoque estatístico. Alguém lembra de algum desses termos, desses enfoques, simbólico, subsimbólico e o estatístico? Alguém consegue lembrar algo sobre qualquer um desses? Eu dei uma lida e eu me lembro, às vezes, falarem um pouco de símbolos, né? Em relação ao simbólico e o outro lado. Eu me lembro bem pouco, na verdade, quando eu li o livro. Certo. Então, a gente pode, como o próprio nome está falando, enfoque simbólico, o que acontece, pessoal? A máquina, não só no aspecto de inteligência artificial, mas na maioria dos aspectos, toda a criação humana, ele tenta espelhar no seu comportamento, a sua criação. Dá um exemplo bastante prático que acontece há milhares de anos já. Os gregos, eles, por exemplo, para explicar alguns fenômenos naturais, como primavera, inverno, período chuvoso, período de sol, período de verão, para poder justificar ou para poder organizar de forma mais eficiente esses fenômenos, organizar esses fenômenos nas suas cabeças de forma mais fácil de entender, primeiro eles observavam o céu. O problema é que as estrelas são muito parecidas, né? E aí o que eles faziam? Eles inventavam histórias com desenhos que eles conseguiam imaginar dessas estrelas para poder demonstrar determinados eventos meteorológicos. No período de chuva é quando o Órion, que é um guerreiro, né? Quando Órion começa a lutar com o Escorpião. Então, quando essas duas constelações começam a aparecer no céu, então é um período chuvoso para eles. E essa foi uma forma humanizada, é um exemplo de humanização daquilo que o homem tem ao seu redor. E com as máquinas também foram similares. O ser humano, a partir do momento que ele conseguiu criar as primeiras máquinas mecânicas, eles começaram a criar máquinas com a semelhança similar à sua. Depois vocês podem procurar alguma coisa na internet sobre os equipamentos, as máquinas que eram como se fossem ciborgues, chamados autômatos, na internet. Os autômatos, eles, na verdade, eram máquinas, né, como se fossem robôs, que se operavam de maneira automática. É bastante interessante. E isso a gente está falando
de tempos muito antigos, né? Não estamos falando de agora, não. A gente está falando do período da Grécia, para vocês terem uma ideia, né? Bem antes da eletricidade. Então, esses autômatos, eles também são um exemplo da humanização. Tá? E o que isso tem a ver, professor, com aquilo que a gente está falando aqui, que é o enfoque simbólico? O que o ser humano faz, que a inteligência artificial faz, no caso do enfoque simbólico, é justamente o que o ser humano faz. Como é que a gente entende as coisas? Quando você está lendo, por exemplo, um texto, você não pensa em letra por letra da palavra é, inconstitucionalissimamente, por exemplo. Você não pensa em letra por letra A, E, I, não, C, D. Você não vai pensando em letra por letra. Você tem aquela palavra, você tem um símbolo já de representação na sua cabeça. Aquela palavra, ela representa algo na sua cabeça. Então é assim que a nossa cabeça funciona. Ela aprende e depois de aprender o que é aquele símbolo, ele começa a manipular símbolos. Então, existe sub-áreas, existem formas de encarar a pesquisa de inteligência artificial por meio desses símbolos. E aí a gente chama de enfoque simbólico, porque a computação ela não se preocupa em entender detalhes, ela entende que aquele símbolo é pare, ou aquele símbolo é prossiga, ou aquele símbolo é retorne, continue, enquanto. Ela entende que esses símbolos têm um determinado comportamento e executa esse comportamento. Isso é um enfoque simbólico. Já o enfoque subsimbólico é a área da inteligência artificial, são pesquisas de inteligência artificial que tentam simular fisicamente a mente humana. Aí a gente está falando de redes neurais. Como é que a gente, ser humano, aprende as coisas? Como é que a gente retém a informação e o conhecimento? Bem, a gente tem uma série de catalisadores químicos, que esses catalisadores químicos causam uma reação fisioquímica em relação a tudo aquilo que a gente aprende. E aí, essa reação faz com que a gente guarde memórias. E cada memória dessas, que são chamadas de sinapses, que são ligações entre as redes, entre as células neurais, também chamada de neurônios, eles guardam uma informação ou um conjunto de informações, certo? Quando o ser humano estuda dessa forma para poder desenvolver algo similar no computador, a gente está falando que esse tipo de pesquisa é uma pesquisa com enfoque subsimbólico, ou seja, você não se preocupou mais somente com o símbolo, você está se preocupando na organização estrutural de como esse símbolo é armazenado. E aí a sua programação, a sua manipulação não vai ser do símbolo, e sim desses elementos que constituem a estruturação do símbolo. E, por último, nessas três formas e complementares de encarar a pesquisa de inteligência artificial, a gente viu o enfoque estatístico. O que é o enfoque estatístico? O enfoque estatístico, pessoal, ele é a contribuição da inteligência artificial no sentido de atingir resultados interessantes quando se trata de fórmulas matemáticas. Ela tem como alvo de pesquisas tudo aquilo que se pode se resolver com estatísticas. Então, a inteligência artificial, apesar de um enfoque estatístico, ela ter uma série de limitações, porque tem que ser, de fato, um plano matemático, ou seja, tudo tem que estar sendo visto como números e fórmulas e resultados. Então, isso limita muito a inteligência artificial a trabalhar nesse tipo de solução. Porém, as soluções são são muito interessantes. Então, são esses os três enfoques que a gente viu na aula passada. Eu estou me acertando mais do que deveria.
na explicação, que a gente já tem muito conteúdo por hoje, mas ainda na aula passada, a gente viu as aplicações e as perspectivas de inteligência artificial. A gente viu que a inteligência artificial ela tem aplicações hoje de forma já comercial em diversas áreas, como agricultura, o transporte, mobilidade, saúde, diagnósticos, manufatura. E por último, a gente viu os assistentes virtuais, né? A gente tem aí a gente viu o Cortana, o OK Google, o Magalu, da Magazine Luiza, e entre outros, de outras inteligências artificiais que dão suporte à Vivi, da Vivo, e assim por diante. Falamos um pouco sobre isso, falamos também sobre o teste de Turing e o quarto chinês. Alguém pesquisou um pouco mais sobre o teste de Turing, pessoal? Ou sobre o quarto chinês? Alguém teve curiosidade? Guilherme? Não cheguei a pesquisar, não. Beleza, então falamos sobre esses dois aspectos, esses dois temas. Falamos sobre a IA forte e a fraca. Falamos sobre a Elisa, o Perry e os chatbots. A Elisa foi uma das primeiras aplicações de IA a conseguir ultrapassar com bons números o teste de Turing. O Perry também foi outro teste, outro software que conseguiu passar no teste de Turing, sendo que o Perry era um paciente que sofria de... É um software que simulava um paciente que sofria de esquizofrênico, né? Ele tinha essa doença, o software, e aí o teste, na verdade, era para os psicólogos saberem quem era a máquina e quem era de fato, o doente. E aí a máquina conseguia enganar os psicólogos, se passando de fato por uma pessoa real, ao invés de eles conseguirem identificar que era uma máquina. Bastante interessante vocês assistirem o filme Ex Machine, que ele fala sobre o teste de Turing, de forma bastante moderna, né? Bastante futurística. É bem bacana. Então, vamos iniciar, de fato, o conteúdo de hoje. Alguém quer comentar alguma coisa, pessoal, ainda sobre a aula anterior? Alguém quer fazer alguma contribuição? Beleza. Então, os problemas que são adequados, né, para a inteligência artificial. Aí a gente ainda está traçando, pessoal, apesar de já estarmos na terceira aula, mas a gente ainda está tentando deixar na nossa cabeça o que de fato é inteligência artificial e o que não é. Então, uma das formas de fazer isso é, já que a inteligência artificial é isso, então para que ela serve? Né? E aí a gente vai falar sobre esses tipos de problemas hoje, tá? Então, imagina que você tem que resolver de forma computacional a seguinte situação: calcular um número fatorial. Alguém te dá um número e você calcula o resultado fatorial desse número. Então a gente sabe como é que calcula isso de forma manual, ali na cabeça, no papel, e a gente tem que passar essa forma, esse método para o computador. Então, para resolver esse problema, a gente tem que ter, primeiramente, identificar o que é um resultado fatorial e de um número natural, que é, na verdade, a cadeia de multiplicações desse número com todos os seus antecessores até chegar ao número 2. Na verdade, até chegar no número 1. O problema é que multiplicar o número por um número 1 não é interessante porque ele vai dar o mesmo resultado. Então, a gente não tem que computacionalmente executar um procedimento do qual ele não vai chegar a resultado algum. Então, e aí nesse exemplo, a gente recebe o número 4, por exemplo, né? E aí, na nossa cabeça, a gente sabe que a gente tem que pegar esse 4 e fatorar ele até chegar ao 2. Então, 4 vai ser igual a
4 vezes 3 vezes 2, que é igual a 24. Então, isso é o que a gente pensa de forma natural para poder chegar ao fatorial, resultado do fatorial do número 4. Porém, computacionalmente, como é que isso deveria ocorrer? E aí o nosso autor diz que isso tem duas formas de ocorrer. Duas formas iniciais, na verdade tem bem mais de duas formas, você pode fazer de diversas formas. Porém, a forma que mais rapidamente vem à nossa cabeça é você criar um laço, né, que vá do número dado, que é o número 4, em ordem decrescente, até parar em 2, né, multiplicando o resultado pelo número. Então, essa é uma possibilidade. Fora isso, a gente pode criar o que a gente chama de função recursiva. O que é uma função recursiva? Alguém lembra? Tem um aluno aqui me chamando aqui, pessoal, no WhatsApp. Oi, Christian. Bom dia, tu é da minha aula de inteligência artificial? Não, eu estou naquele mesmo link da aula passada. Eu não mudei para a plataforma nova porque muitos alunos não estavam conseguindo. A gente está tendo aula aqui desde 8h15. Entra. Mas só que a gente não está. Nem todos os alunos estão conseguindo entrar pelo AVA, entendeu? Entra lá no link antigo, certo? Peraí, tem 11 alunos aí? Tá, eu vou tentar então aqui. Pois é, eu estou aqui com outros alunos, eu vou ver se eles conseguem entrar para aí. Se eles conseguirem entrar para aí eu vou para essa outra sala. Se não, eu vou pedir para vocês virem para essa outra sala aqui. Deixa só eu conversar aqui com eles. Tá bom. Não, eu tenho o link, tá? Tá ok. Pessoal, o Cristiano, me mandou aqui mensagem e eles estão na outra sala. Vocês todos estão conseguindo acessar o portal? Pedro Henrique, Guilherme, Ludolfo? Eu vim pelo AVA. Eu também, professor, porque na aula de sexta-feira eu fui pelo Teams e aí eu fiquei esperando um tempão, sendo que o professor estava dando aula em outra sala. Certo. A gente vai fazer o seguinte. Joga esse link. Eu vou pedir para eles, vou pedir para Cristiano. Peçam lá no grupo para eles colocarem um link para vocês, porque eu não consigo mandar. Eu vou pedir aqui para a galera aqui. Aí eles vão jogar no grupo. Vocês tentam ir para lá. Se os três conseguirem, vocês falam lá no grupo. Professor, Pedro aqui, eu consegui entrar na outra sala. Guilherme, consegui entrar na outra sala. Rodolfo, consegui entrar na outra sala. Porque aí, se vocês não conseguirem, eu vou pedir para eles virem para cá, certo? Para todo mundo ficar tranquilo e ninguém ter problema de acesso. Beleza. Tenta lá.
Gabriel jogou o link lá, o Gabriel Farias. Não, Você pode. tá para É, cá, até agora não. no WhatsApp do IA. Até agora não. Eu tô sem o WhatsApp, mas eu pedi para ele. É. Mandei pro Instagram. E professor, Oi, o senhor tá gravando ainda? tô gravando. Conseguiu. Conseguiu. Peraí, só um instante. Pessoal, eu vou. Você já tem. Ludolfo tentou ir lá na outra turma, Ludolfo? Eles colocaram já o link lá. Ah, Assim, eu coloquei o link. Tenta entrar naquele link que Tassiele mandou, que eu vou tentar também entrar. Qualquer coisa a gente vai. Todos vocês quatro estão lá no grupo do WhatsApp, né? Só quem não sim. tá, só quem não tá é do Guilherme. Oi, eu Sim, sim, todo. vou pedir pro pessoal aqui me mandar. Pede para eles te mandarem um link para tu entrar no grupo, que a gente vai se falar para lá para a gente ver se a gente consegue entrar em uma sala Beleza, comum para todo mundo, tá? beleza.